Oi, gente, boa noite. Estão me ouvindo, me vendo? Já está na hora aí no relógio de vocês? No meu já é 8h05. Tudo bem com vocês? Com o Arthur, com o Davi, com o Matheus, com a Mirella, com o Rodrigo. Reta final, né, pessoal? Último mês. Como é que vocês Boa estão? noite, Sua. Está Boa tudo noite, ótimo. que bom. Todo mundo super preparado. Agora a gente está indo para a finaleira, né? Depois a gente começa algumas revisões. Chegando, partindo para os grandes momentos, né, gente? Então vamos lá. Aqui no meu relógio já é 8h05, então a gente vai começar. Separei alguns materiais bem legais para a gente conversar, assim. Acho que a gente começa com esse aqui. Eu acho que quando eu coloco aqui para vocês numa guia, acaba não apresentando, não trocando a página para vocês. Se vocês acharem que está muito pequeno aqui. Aí vocês me falem, eu vou aumentar um pouquinho. Deixa eu só ver, talvez eu mude então. Deixa eu ver um pouquinho aqui. Vou trocar ao invés de guia. Ah, já nem, já nem entra mais aqui. Vamos ver. Ah, é diferente, eu não tô no. Eu achei que eu tava no. Perdão, achei que eu estivesse lá no Zoom, no Meet. Esqueci que eu não tava no Meet, porque geralmente eu dou aula no Meet. Aqui. Vocês podem só me dizer se quando eu passo aqui vocês conseguem ver a mudança do slide? Alguém só pode me dizer se está trocando, se está tudo bem? Isso, Ou está se trocando. tá bom. A gente já viu, obviamente, essas questões de tipologias textuais, mas a gente vai fazer um apanhado mais geral, assim. A gente vai passar por três conteúdos, que são coisas bem relevantes, que eu acho que são coisas importantes, assim. Eu estava verificando umas aulas, essa semana. E elas sempre giram em torno mais ou menos do mesmo assunto, né? As tipologias, as coesões e coerências, as maneiras de enredar as ideias, né? É, Vocês fizeram aquela atividade que eu coloquei lá na plataforma da semana passada para vocês treinarem texto com coerência e sem coesão, com coesão, sem coerência? Se não fizeram, façam porque é um exercício bem interessante de fazer, tá? Aquele assunto que a gente conversou semana passada. E aí eu fui fazendo alguns levantamentos, sempre faço alguns levantamentos assim. É, a gente sabe que a maior dificuldade das pessoas é a escrita, né? Vocês já estão cansados de saber disso, vocês sabem que isso vem de uma dificuldade de leitura, né? Uma escassez de leitura, de reconhecimento de mundo. Você sabe que essa dificuldade ela vem também. Logo, se eu não leio, não reconheço o mundo, eu não amplio o meu vocabulário, o meu repertório, que eu falo isso para vocês desde o primeiro dia de aula. Mas algumas coisas a gente pode passar pela redação sem apresentar. Por exemplo, alguns pronomes relativos a gente não precisa nunca colocar dentro do texto, porque ele nunca vai fazer falta. Por exemplo, eu posso escrever um bom texto no meu vestibular, na minha redação Enem, sem usar, por exemplo, o relativo cujo? Pode. Dificilmente as pessoas fazem uso desse pronome relativo, por exemplo, né? Então, o que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente não precisa inventar a roda no dia da redação, né? A gente precisa colocar as coisas muito bem colocadas dentro do texto, fazer com que as ideias elas tenham conexões, né? Tenham conexão, a minha ideia uma com a outra, fazer com que eu me faça entender dentro daquele tema proposto, e era isso, tá, gente? Então, eu talvez, muito provavelmente, vocês não vão usar o pronome relativo cujo dentro do texto, e mesmo assim vocês vão tirar uma nota máxima, né? Se as outras competências forem atingidas, se as competências elas forem atingidas,
lá na competência de norma culta, norma padrão da língua, né? Ortografia. Se vocês não ferirem nenhuma outra item de dentro dessa competência, vocês vão tirar 200, que é a nota que vale cada competência, uma cada s- nota para 5 competências, né? Cada uma valendo 200. O que eu quero dizer é que não é necessariamente as palavras rebuscadas, enfim, é todo o enredo do texto, né? E eu acho importante a gente reforçar as tipologias, porque a gente falou que a gente não sabe que tipologia eles vêm cobrando, né? Enem, dissertativo argumentativo, com toda certeza, né? Eles podem talvez querer inovar alguma coisinha ali dentro, mas não vai fugir disso. Redação URGS, não sei, né? Não sei. Vou fazer na Universidade Federal de Santa Maria, vou fazer na Federal de Pelotas, não sei para onde vocês vão fazer os vestibulares da vida, né? Mas aí a gente já não garante, são vestibulares dentro das próprias instituições. A gente sabe que o Enem não foge, mas a gente sabe que a gente já viu o vestibular, né, com narração, enfim, com descrição, tá? A gente falou disso, mas esse material aqui ele vem um pouquinho mais enxuto, né? Narração conta fato, ocorre num determinado tempo, lugar, certos personagens, descrição. Lembra quando eu falei para vocês que vocês cruzam esses tipos? Talvez precise em algum momento descrever algo dentro do meu texto dissertativo, argumentativo, retrato por escrito de coisas, predominantemente utilizando adjetivos, né? Quando necessário, né, pessoal? Alguns exemplos para vocês aqui. A narração a gente sabe que existe dentro do conto, da fábula, da crônica. Isso aqui vocês também reconhecem muito dentro da literatura, né? Novela, crônica, enfim, romance. A descrição, a gente é muito dentro do nosso dia a dia, assim, no cardápio, no folheto, no anúncio, enfim. A gente tem a dissertação, que é o nosso foco maior, né? A gente explica e disserta sobre um assunto, discorre sobre ele. Dependendo do caminho, a gente pode ter um caráter mais expositivo ou argumentativo na redação do Enem, um dissertativo argumentativo. Vocês já sabem a questão do argumentar, os meus argumentos, enfim. E aí tem a injunção, que às vezes a gente acaba não passando por ela, mas a injunção pode aparecer dentro de alguma questão de interpretação de texto, que é um texto, com a finalidade de instruir o interlocutor, né? Utilizando verbos, no imperativo, aí a gente tem mais aqueles textos que nos dão ordens, né, ou instruções a seguir. E aí a gente tem aqui o dissertativo, vocês sabem, a redação do vestibular, a redação do Enem. Depois entra a faculdade, vocês vão produzir textos científicos, né? Vão participar de, de iniciação científica, vão participar vão ser bolsistas, né? Vão ter que produzir muito artigo acadêmico. E aí, durante a vida acadêmica, as dissertações, as teses, os trabalhos finais de curso, os artigos, isso tudo vai fazer parte da vida acadêmica de vocês e sempre vai girar dentro dessa questão da dissertação, tá, gente? Vocês sempre vão ter que dissertar sobre algo e argumentar sobre algo. Ah, vou fazer um trabalho de pesquisa dentro da faculdade. Vocês vão ter que argumentar sobre aquilo que vocês estão pesquisando e depois, no final da graduação, o trabalho final, o TCC, argumentar sobre o que vocês escolheram, depois no mestrado, depois no doutorado, né? E se assim for o caminho de vocês. Exemplos da injunção, então, o manual de instrução, a receita, a bula, né? Enfim. Esse texto em junção nada mais é do que aquele texto que instrui, né? Que nos dá orientação. O exposição apresenta informações sobre um objeto, tem uma diferença entre descrever e expor, tá? A exposição, a gente faz uma reportagem, expõe um fato, né? Olha, ele traz, apresenta informações sobre um fato, um objeto, enumera características, através da linguagem clara. Ali ele diz que bons exemplos são a reportagem, o resumo, o fichamento. Já fizeram fichamento de leitura? Em algum momento da vida estudantil de vocês trabalharam na aula de português ou na aula de literatura com fichamento de leitura? A gente usa a exposição muito nesse fichamento de leitura. A professora faz para gente, entrega para gente uma ficha
com todos os elementos que ela quer, e a gente vai lendo a obra e vai fazendo o fichamento. E ali a professora coloca os itens que ela quer que a gente faça o fichamento. Não sei se você já conhece, já trabalharam, tá? E aí, eu trouxe para vocês algumas coisas para a gente trabalhar junto. Ó. A gente vai analisar alguns textos aqui e a gente vai pensar que tipo de texto é. Eu sei que vocês não gostam de falar, eu sei que vocês não gostam de participar, mas seria bem legal esse momento aqui para a gente conversar sobre, tá, pessoal? Ainda mais que a gente está chegando aqui na finaleira, eh, dessas aulas, acho bem interessante a gente colocar em prática e não ficar só na teoria. Esse fragmento desse conto da Clarice aparece muito, 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 tá? Não sei se já não apareceu nas aulas para vocês. Aparece no vestibular, aparece no Enem, aparece em concurso, aparece, 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 tá? No dia seguinte, então prestem atenção e aí vocês podem colocar no chat, por favor, que tipo de texto é. Pensando na narração, na descrição, na exposição, na dissertação, o que a gente viu ali. No dia seguinte, fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar, olhando bem para os meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina e que voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boquiaberta, saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez, nem caí. Guiava-me a promessa do livro. O dia seguinte viria, os dias seguintes seriam mais tarde, a minha vida inteira, o amor pelo mundo me esperava, andei pulando pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez. Que tipo de texto a gente tem aqui, pessoal? Coloquem no chat para mim. Vocês acham que é o quê? É um texto narrativo? É um texto descritivo? Pensando no que a gente falou ali. Narrativo, descritivo, argumentativo, injuntivo. O que que vocês acham que é? Que tipo de texto vocês acham que a gente tem aqui nesse conto da Clarice Lispector? Vamos lá. O que que vocês acham que é? O Davi acha que é um texto descritivo. E aí? Quem mais, gente? Dá para escrever, não precisa ficar com vergonha e nem medo de escrever, né? Eu acho que é bem interessante agora a gente exercitar, né? Nesse momento aqui. Vamos lá, assim, não é só o Davi, né? A gente volta, a gente pode voltar aqui, ó. Será que vai voltar? Ó, a gente pensando aqui nas características da narração, que ocorreu num determinado tempo e lugar, envolvendo certos personagens, a descrição, né? A gente não precisa focar só no exemplo que ele trouxe aqui, né? A dissertação, a junção, a exposição, vamos ver o que mais. A descrição relata fatos. A gente sabe que eles sempre vão se cruzar, né? Mas a gente sempre tem um tipo que vai ser o predominante. Vamos ver, então, narração, hein, Davi? Narrou aqui a história. É claro que a gente tem uma descrição ali dentro, né? Mas aí a gente pega muito mais pelo tipo predominante, tá? Muito mais porque a gente sabe que aquele conto dela ali é um texto narrativo, né? É uma história, ele narra uma história, tá, Davi? Muito obrigada pela tua participação, viu? Vamos lá, vamos testando, que é assim que a gente faz. Vamos ver outro para a gente perceber a diferença, ó. Caderno de redação. A agressão ao meio que ameaça hoje todo o equilíbrio climático e a própria existência da vida no planeta é uma consequência dos modos de produção capitalista. Vão pensando como é que esse texto foi construído, ó. Pensem na característica e no teor que ele tem. As evidências dessa constatação saltam aos olhos quando se analisam os elementos que mais contribuem para a destruição do meio ambiente. Veja Veja-se primeiramente a questão central da poluição do ar, e aí ele vai falando equilíbrio climático, a poluição, ele fala do capitalismo, do modelo industrial, implementação do capitalismo, gases tóxicos, e aí ele vai trazendo todas essas evidências, né, essas questões sobre
é o meio ambiente. O que que a gente tem aqui? O que que vocês acham característica aqui? Ainda mais quando ele coloca aqui caderno de redação, né? Conseguiram perceber as características e os elementos do texto? Então, ele diz para a gente que aqui a gente tem um texto dissertativo. Esse aqui ficou bem claro, né, gente? Para mim, ele é super claro. Quando vocês voltam aqui, ó, para a narração, vocês conseguem perceber o teor e a característica. Uma coisa é completamente diferente da outra. A estrutura, o jeito de amarrar as ideias é completamente diferente, né. Tu vê essa narração com os elementos, com as características, com detalhes, que nessa na dissertação não tem, tá. A gente pode até dizer que parece um texto mais frio, né, quando a gente olha aqui para o texto dissertativo. E é essa a ideia do texto dissertativo, né, um texto mais informal, a gente não narra, não disserta o texto, né, em primeira pessoa jamais, a gente sempre disserta em terceira. Então vocês precisam sentir e perceber essa diferença, né, de cara que um texto tem em relação ao outro. Aí, ó, de novo, ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, então vão percebendo, ó, gorda, baixa, sardenta, cabelo crespo, busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os 2 bolsos da blusa por cima do busto, com balas. Mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter: um pai dono de livraria. A gente acabou de ver que esse conto, Felicidade Clandestina, ele já apareceu lá no primeiro exemplo, que era um exemplo de uma narração. Será que aqui ele trouxe de novo uma narração? A gente também consegue captar algumas coisas aqui que me parecem ter outro tipo de texto, ser de outra tipologia. Mais do que vocês colocarem no chat e acertarem, eu quero que vocês consigam captar a diferença, tá? Ele traz aqui para a gente uma descrição. Lembram quando a gente agora sim, né, Davi, uma descrição. Conseguiu perceber a diferença entre uma narração e uma descrição? Lembram quando ele fala que a descrição traz, características, trabalha muito mais com os adjetivos? Vamos ver aqui, ó. Ó, predominantemente empregando adjetivos, tá? E a gente consegue perceber nitidamente isso. E vocês perceberam, ó, é a mesma obra, tá? Felicidade Clandestina. Só que tem recortes diferentes, ó. Esse é um recorte onde existe a predominância da descrição, porque ele está tentando descrever uma personagem aqui. E aí ele usa e abusa dos adjetivos, tá? Então isso é o que vocês precisam ter bem claro na mente de vocês. Só para a produção escrita de vocês? Não, para a hora de interpretar, para a hora de ler, tá? Isso tem que estar bem claro. E eu acho que vocês, nessa altura do campeonato, vocês já conseguem nitidamente ter essa percepção, assim, essa sutileza, né? Que a maioria das pessoas não tem, porque não estuda, a fundo isso, né. A gente já consegue captar que nenhum desses trechos, nenhum desses fragmentos foi igual ao outro, tá. E vocês conseguem perceber na leitura. E aí, agora o que nos mais importa, digamos assim, pensando nas redações que vocês vão fazer, que são as características, né. O tal do dissertativo argumentativo, que é o texto da maioria das redações dos vestibulares, né, a gente sabe disso, a gente já falou muito que é convencer o leitor, vocês não podem esquecer que vocês vão sentar na cadeira no dia, e em cima daquele tema vocês vão organizar o texto para convencer o leitor, o corretor, que aquele texto está bom, que vocês defenderam o argumento de vocês, né, o ponto que vocês escolheram para caminhar dentro do texto e fazer com que ele concorde com aquilo que vocês desenvolveram ali, né. A gente sabe que tem início, meio e fim,
Isso que vai aparecer sempre na vida de vocês, ideias coerentes, reunir argumentos, a gente já teve aula só sobre argumentos. Norma padrão, frases curtas, parágrafos concisos. Eu falei, acho que na aula passada, sobre as frases muito longas, quando a gente começa a escrever, 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 esquece de botar ponto final e se perde, né? Fiquem atentos a isso. Na redação do vestibular, parta do princípio de que o leitor não sabe qual tema está sendo falado, é importante apresentá-lo. Então, quando o professor vai pegar, vai corrigir a redação de vocês, supõe-se que ele não sabe, pense, eu estou escrevendo para quem não sabe, então no primeiro parágrafo eu vou fazer a apresentação, ou seja, é a introdução, né? O tema em si, ele sabe, mas ele não sabe que caminho você vai tomar sobre aquele tema. Então a introdução é a chave de todo o negócio. É a carta de apresentação do texto de vocês para o professor que vai corrigir, tá? Ele já consegue ter a primeira impressão de que qual caminho vocês vão tomar no texto de vocês. Não é expressamente proibido, mas a gente não faz em primeira pessoa, tá? Vocês não vão tentar convencê-lo emocionalmente sobre, então vocês não vão dissertar sobre, em primeira pessoa. Vocês vão dissertar em terceira pessoa. A tipologia do texto é solicitada e quesito para zerar a redação do Enem da URGS, né? Você sabe. Qualquer redação, né? Quando a gente foge do tema, a gente zera a redação. E isso vocês já estão também cansados de saber. E aí, algumas comparações, assim, para vocês. Parece algo bobo, mas às vezes o aluno ele acaba caindo numa narração sem querer, tá? Parece algo bem. Ah, mas. Ah, Sora, mas é muito. Eu sei o que que é uma redação, eu sei o que que é argumentar, mas tem gente que acaba caindo numa narrativa sem perceber que caiu, né? A gente vai falar sobre. Lembra, semana passada a gente falou sobre a proibição do uso do celular nas escolas, né? E aí a pessoa começa. Ela cai dentro de uma narrativa sem identificar que é uma narrativa, narrando fatos, contando história, caracterizando, né? Encaixando o personagem dentro do tempo, no lugar, e aí acaba perdendo todo o viés e zera a redação, porque fugiu do tema, porque não usou a tipologia exigida, enfim. Porque na hora da orientação eles vão te pedir, né, a tipologia, e aí se tu fugir da tipologia, zera também. Então, o foco é aqui, ó, os argumentos, de convencer de algo, explicar os motivos, apresentar o ponto de vista. Não é um texto literário, né? A narração, ela pode ser um texto literário, a gente já viu que, inclusive com o exemplo lá da Clarice Lispector. Argumentação, a gente sabe o que que é, convencer o leitor, eu convenço. Lembra do que a gente já estudou? Se não lembra mais, voltem às aulas, né? A gente convence ou com explicação, ou convence com dados científicos, lembra? A gente pode usar a explicação, né? Através de também fatos. A gente apresenta o ponto de vista, a gente vai dissertando e vai apresentando o nosso viés, o nosso ponto de vista, mas vocês nunca vão dizer eu acho, né? A gente também apresenta o ponto de vista quando a gente vai fazer a intervenção. O professor que vai corrigir, ele vai conseguir captar e perceber e sentir qual é o ponto de vocês dentro da intervenção que vocês dão, que vocês forem dar, tá? Aqui para vocês entenderem, ó, qual é a diferença entre o assunto e o tema. O assunto, violência contra a mulher, e aí o tema ele é recortado, né? Ele pode escolher a violência recortado específico, num grupo específico, mulheres negras, mulheres jovens, tá? Então, pensem, ele vem com um assunto, ele vai jogar para vocês um assunto, vocês vão captar esse assunto naqueles textos de apoio que vem na folha da redação. E aí, depois lá, ele vai especificar e vai recortar o tema que ele quer, né? Dentro do, aqueles, eu não sei se sempre se vem dois ou três textos de apoio no Enem, acho que são dois. Na última prova de concurso que eu fiz, eram três textos de apoio. Era povos originários, tá? E aí, ele me recortou o tema direito às terras, né? Direito às terras destes povos originais. Ele recortou.
Então, eu tinha um assunto, povos originários, e aí ele me trouxe 3 textos, de apoio, contando a história dos povos originários, né, a evolução, deles, as dificuldades deles aqui no atual, né, no contexto atual. E ele chegou e nos recortou e nos pediu, então, um texto dissertativo argumentativo extremamente crítico, e estava escrito assim na orientação, ou seja, eu tinha que criticar, e recortou direito às terras, especificamente, né, ele queria este tema específico. Então vejam, ó, aqui eu tenho um assunto que é geral, né, amplo, e eles vão recortar para vocês, um tema específico, tá? A gente poderia pensar, se fosse naquele tema recortado que eu trouxe para vocês a semana passada, a gente pode tema educação e tecnologias, né, aprendizagem, e aí a gente recortou para proibir ou não o uso do celular nas escolas, tá? Captaram isso? Então tá. Vocês vão encontrar o assunto ali, naquela folha de redação, e depois no final, lá no comando, ele vai recortar para um tema específico. E aí tem aqui, né, posso colocar para vocês aqui depois se vocês quiserem, lá não dá para subir imagem, né, na plataforma, ele traz para vocês aqui, prova de redação, aqui depois a gente pode pedir pensar também como fazer isso, ele traz aqui um texto, enfim. Considerando que um livro clássico, o seu clássico é aquele que nunca sai da cabeça, aquele que você sempre pensa em voltar e ler, aquele que, enfim, só um exemplo para vocês. E aqui era o exercício, né, para vocês fazerem isso. Vocês ler essa redação, enfim, identificar o tema e o assunto, né? Aqui a gente sabe que o tema é literatura e o assunto clássico, tá? Era sobre isso que falava a questão em si. Ele trouxe um texto, o que faz de uma obra um clássico na nossa cultura? Então, ele diz para vocês: o assunto é literatura e o tema, o recorte, foi sobre os clássicos, né? Então, a gente volta aqui, né, gente? Aqui também um exercício para a gente fazer, né? Quais são as características da dissertação? Argumentos, tá? Se eu pudesse resumir isso, eu resumiria nisso. Argumentos, defesa do ponto de vista, convencer, né? Dissertar, argumentar. A narração, a gente narra fatos, a gente tem uma linha do tempo dentro da narração, personagens. A descrição, a gente usa muito dos adjetivos para descrever com detalhes um fato ou algo ou alguém, enfim, né? E aqui as características do texto dissertativo argumentativo. Então, a gente sabe que ele é em terceira pessoa, ele traz argumentos, ele amarra ideias, ele possui ponto de vista. E aí, essas características todas que vocês já estão cansadíssimos, né, de saber, tá? Então, e aqui as diferenças que vocês também deveriam fazer aqui na aula junto comigo. Diferença de assunto. O assunto é amplo, geral, e o tema é um recorte específico. Acho que esse ponto aqui é bem importante para vocês, né? Se vocês nunca tinham pensado, não pensaram nisso, é bom pensar a partir de hoje. Acho que facilita muito na hora de escrever, né? Bom, vou captar aqui nesses textos de apoio qual é o assunto geral e, de fato, qual é o recorte que eles fizeram desse assunto geral, né? Saúde pública, um assunto geral. E eles podem fazer um recorte dentro, saúde da mulher, né? Doenças crônicas, né? Atendimento, enfim, aí milhares de outras coisas, tá? Características da narração e da dissertação, ele quer que vocês pensem aqui para poder diferenciar, e aí eu vou trazer agora outro material para a gente seguir nessa mesma pegada aqui, para conversar com vocês sobre o que a gente estava conversando aqui, ó. Esse aqui é um material que eu já tinha, mas ele é bem legal da gente conversar, assim. Isso aqui, ó, tem alguns dados, obviamente, que já são de algum tempo,
mas ele ajuda bastante, tá? Aí vocês me digam se está passando. Características, então, importantes para a prova do Enem. Contextualização. O que que significa isso? O que é mais importante, assim, o conhecimento de mundo, tá? Isso a prof tem falado com vocês desde que a gente se conheceu e começaram as aulas, assim. Conhecimento de mundo, conhecimento de mundo, conhecimento de mundo, conhecimento de mundo, tudo que está acontecendo, vocês saberem um pouquinho de cada coisa que está rolando no país, que está rolando no mundo. Isso, de fato, é conhecimento de mundo, né? Intertextualidade, quando a gente traz. Vocês lembram um exemplo daquele texto que eu trouxe esses dias pra gente, que as redações nota 1000, que ele citou um trecho da música dos Racionais, né? Ou que outro trouxe o trecho de uma obra, né, de uma escritora famosa. É quando os textos eles falam, né? A gente cruza, a gente dialoga entre textos. Interdisciplinaridade, relacionar outras disciplinas na construção, né? Isso vocês vão encontrar muito dentro da prova do Enem, ela é totalmente assim. E isso vocês podem usar dentro da redação de vocês, né? A prova ela é completamente contextualizada, intertextualizada, interdisciplinar, né? Vocês vão falar vocês podem encontrar a Clarice Lispector na prova de matemática. E aí vocês não vão ser esse tipo de aluno despreparado que vai dizer, ai, nada a ver, que ridículo, colocar a tecla Clarice Lispector na questão de matemática, na questão de física, né? Esse aluno que está por fora, que está despreparado, ele tem esse tipo de reação, né? Isso aqui é 2020, tá, gente? Isso aqui era lá na época de pandemia, mas só para vocês terem uma ideia que isso ainda existe muito, tá? Muita gente fugindo do tema, muita gente pegando isso aqui, gente, pelo amor de Deus, tá? O pessoal pega trechos lá do texto motivador para jogar para dentro da redação. Isso existe em prova de concurso público, tá? Até hoje, assim. Porque o pessoal acha que vai pegar um pedaço, ai, nada a ver, nem é pegar uma parte do. Qualquer coisa que você pegar lá de dentro do texto motivador é uma cópia do texto motivador. Texto insuficiente, ou seja, texto raso, texto curto, texto com menos linhas, né? Não atender a tipologia, falei para vocês, que às vezes a gente cai dentro de uma descrição, de uma narração, sem perceber, tá? Parte desconectada. E aí, redação em branco não é o caso de vocês, tá? Só para vocês ficarem por dentro, assim. Essas razões, elas se repetem, tá? Todos os anos. E aí tem aqui alguns dados, tá? Redações que só 77 o ano passado, gente, eu vou pesquisar aqui para vocês. Vocês sabem quantas redações nota 1000 a gente teve ano passado? Alguém aí tá por dentro? Nem Alguém tem ideia, essa? só. Vou pesquisar aqui. Eu sabia, mas eu esqueci. Quantas? Vamos ver aqui. Redações nota 1000 em 2023, né? Gente, 60 redações. 60 redações, tá? Tem noção? Foram só 60 redações. Nota 1000. Então, para a gente ficar muito atento a isso, tá? O que está rolando, assim, a dificuldade na escrita, ela é muito grande. A gente tem uma avalanche de informações por causa das redes sociais, celular, e ao mesmo tempo a gente tem uma queda do conhecimento no nível, no desenvolvimento da aprendizagem, tá? A gente tem que ficar atento a isso. O quanto isso afeta, o quanto isso colabora para nosso desenvolvimento, tá? Cognitivo, no sentido de ser eficiente na escrita, primeiro na leitura, né? A gente olha a figura, a gente olha a foto, olha vídeo, mas não lê em rede social, raramente lê. E o quanto isso afeta no nosso desenvolvimento de leitura, de aquisição de vocabulário e no desenvolvimento da nossa escrita, tá, gente? Isso tem uma relação direta, assim. A gente escreve muito em WhatsApp, a gente escreve muito no Twitter, né? Quem tem o hábito, o Twitter vai voltar.
O quanto isso afeta na hora da gente produzir um bom texto. 60 pessoas só tiraram nota 1000, tá? Então isso é algo que vocês precisam levar e pensar. E aí tem dados aqui, né, então o mundo se escreve diante dos nossos olhos, eu sempre vou falar isso para vocês, com tudo que a gente capta, com tudo que passa pelos nossos olhos, certo? A gente tem um mundo muito mais visual hoje, né? Exemplos para vocês. Essas coisas, elas também são importantes para passar pelos nossos olhos. Quando a gente vê esse tipo de coisa, a gente aprende que a língua falada, a língua escrita e o dialeto, eles são importantes para a construção do mundo, mas que isso a gente não consegue levar para a redação. A gente é eficiente quando a gente percebe que isso que eu estou mostrando para vocês aqui existe e é uma forma de comunicação num determinado lugar do Brasil, mas que essa comunicação, essa linguagem, ela não serve para dentro do Enem, nem que não serve para todos os contextos. Mas as pessoas aqui dentro dessa placa, desse muro, conseguiram se comunicar? Sim, conseguiram. Mas ela não serve para o que a gente almeja agora, que é uma prova de redação, de Enem e de vestibular, tá? E aí eu trago para vocês, a gente fala sobre reconhecendo aqui a matéria formada por átomos. A gente sabe que isso são pedaços do texto, são pedaços que se juntam e que se unem, né? Os gêneros textuais que circulam na sociedade podem ser organizados. A gente sabe dos. Aqui, tá bem errado isso, viu? São os tipos, né? A gente se concentra em 5 tipos que vocês já estudaram e gêneros são infinitos, tá? E aí a gente tem ideias de repertório sociocultural, por exemplo, citação, fato, exemplo. Isso aqui são exemplos do que eu posso utilizar lá dentro dos meus argumentos. Lembram que a gente estudou exemplos para. Eu vou usar citação para exemplificar, para reforçar um argumento meu. Eu posso usar um fato, posso usar um dado histórico, uma estatística, uma notícia, um livro, um filme, uma música, um seriado. Isso tudo a gente já viu, né, dentro das nossas aulas. Mais importante do que saber o tema é entender a proposta, utilizar palavras-chave que fazem conexão, né? Características do tipo pedido, fundamentar a argumentação. Quando ele fala em esquematizar, tem gente que faz resumo, né, do texto, rascunho do texto antes de passar ele a limpo. Eu não sei se vocês têm esse hábito. Então, tem gente que não faz resumo, que não esquematiza o texto primeiro. Tem gente que coloca elementos principais para depois escrever a partir daqueles elementos, né? Depende de cada um, assim. Tem gente que eu não tenho esse perfil de fazer um brainstorm, digamos assim, colocar ali itens principais e depois dissertar a partir deles. Eu já vou fazendo o meu texto inteiro, então depende de cada um, né? Mais do que saber o tema é usar os conectivos, organizar as ideias, né? Apresentar a solução para os problemas, a intervenção que eles pedem. Aqui, ó, nesses quadradinhos que vocês estão vendo aqui, é a construção do texto de vocês, né? Aqui é um esqueleto, digamos assim, seria um mapa mental do texto de vocês, tá? Organizar o texto, título, né? Se pedir, tema, ou seja, tema é geral, né? O assunto, a tese, a linha de raciocínio. Que linha de raciocínio vocês vão tomar? Que argumento vocês vão defender? Argumento principal e secundário, contra-argumento, conclusão, retomar o tema, tudo aquilo que você já sabe, tá? Abordar conhecimento de áreas distintas para fundamentar o texto, a gente já viu, né? Trecho de música. A gente só faz isso, pessoal, quando a gente tem certeza do que a gente está fazendo, pelo amor de Deus, tá? Por exemplo, aquele exemplo que eu mostrei para vocês do Racionais, fechava casava direitinho com o tema proposto. Mas a gente não pode querer fazer uma coisa daquelas quando não sabe ou quando não tem conexão, vai ficar horrível. Então, se vocês não têm segurança, não façam. Não tenho segurança para citar o trecho de uma música, não faz. Não lembro, não lembro de um trecho de um livro, de uma obra que eu li.
e vou jogar aqui de qualquer jeito. Não joga, tá? A gente vai fazer essa conexão com outras áreas quando a gente tem segurança e domínio do que a gente vai fazendo. Se não tem, melhor não fazer, tá? E aí aqui, ó, a gente é um levantamento, tá? Bem antigo e tal, enfim, sobre os gêneros literários e as ocorrências, né? Poesia, HQ. Coisas que as provas gostam de colocar dentro delas, vocês vão encontrar, assim, dentro das provas, questões que vão usar HQ, questões que vão usar charge, questão que vai usar poesia, tá? Vocês vão encontrar de tudo um pouco. Agora, isso aqui é muito. Eu não sei dessas outras matérias, mas eu digo para vocês que isso aqui faz muito sentido para a língua portuguesa, né? Para as linguagens. Interpretação de texto, horrores. Funções de linguagem, horrores. Variação linguística, horrores também, tá? Tenho visto também bastante orações dentro da prova, então. É claro que a cada ano a gente vai identificando outras coisas, mas elas sempre se repetem, assim, tá? Linguagem não verbal, a prova do Enem gosta muito, 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 muito de linguagem não verbal. Às vezes também aparece nos textos motivadores o texto de apoio, linguagem não verbal, para vocês. Às vezes eles trazem uma charge como texto motivador, né? Texto de apoio, tá? Misturar linguagem verbal e não verbal amam muito. Isso já apareceu também lá no texto motivador, Mafalda, em todos os lugares. Metáforas visuais, isso a gente encontra também bastante, né? Isso aqui também é uma leitura, tá? Isso aqui também é uma leitura de mundo, essa metáfora visual, as conexões entre os elementos. E aqui, ó, a gente está vivendo muito a mudança climática. Esperem muito isso dentro da prova de vocês. As questões climáticas, os conflitos, tá? Os refugiados ambientais, enfim. Guerra, né? Essas coisas que a gente tem vivido esse último ano, assim, tá? Humor irreverente, né? As charges, isso também está sempre muito presente, tá? E aí essas informações, notícias, vocês vão encontrar, vocês vão encontrar trecho de música, né? Esses contos bem conhecidos, esse paralelismo visual também. E aí vocês fazem essas conexões e com esses paralelismos visuais. A prova do Enem gosta muito disso, assim. Isso aqui é uma imagem que muito provavelmente vocês vão encontrar, tá? A gente está falando de guerra, né? Então vocês vão lembrar disso na hora da prova. Frases para refletir, tá? Que dá para usar, inclusive. Depois revejam essas aulas e revejam essas frases, assim, que dá para fazer essas conexões, enfim. Frases que são sempre bem usadas e úteis, né? Dentro da violência, a fome, tá? A educação. São frases clichês ou frases que dá sempre para encaixar, assim. É o mais do mais ou o mais do mesmo, né? Mas é sempre isso. E aí, coisas que vocês podem encontrar, não faço nem ideia, não sou daquelas que quer tentar adivinhar o tema da redação. Mas a gente sempre tem a questão do racismo, a segregação, a gente tem a alimentação, talvez, a fome, não vejo muito isso. Isso aqui é fundamental, tá, gente? A gente vê aqui a questão da fome, a gente vê a questão do clima, a gente vê aqui nessa imagem diversas coisas, tá? Tem uma coisa que eu não sei se vocês estão trabalhando, talvez em geografia, talvez em história, a questão da sustentabilidade e a Agenda 2030 da ONU. Já ouviram falar? Eu não sei se vocês já conversaram com algum professor sobre isso, mas é uma coisa bem, bem, bem legal e bem interessante de vocês se prepararem para levar para a prova, tá? A ONU tem uma agenda com 17 objetivos a serem atingidos até 2030. E aí ele trabalha muito a questão sustentável do planeta, tá, gente?
Se vocês digitarem no Google, vocês vão entrar no site do governo e vocês podem acompanhar em tempo real as ações que o Brasil está desenvolvendo para atingir esses objetivos. E vocês conseguem ver quais ODSs, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ODS, qual dos 17 está sendo mais trabalhado, menos trabalhado. Isso é uma coisa que é bem legal de vocês darem uma olhada para a prova e para a redação, tá? A gente está sendo muito afetado pela mudança climática, queimadas, enchentes. E aí, é, talvez essa Agenda 2030 da ONU ela apareça, tá? Dentro de alguma questão da prova, com certeza, mas talvez até dentro do tema da redação. Então, anota aí, Agenda 2030, vai lá e procura. Não sei se algum professor já falou sobre isso, talvez em geografia, enfim, história, não faço ideia é na aula de português, talvez. Mas se eu me lembrar, eu trago para vocês, para a gente olhar junto na próxima aula, tá? Isso. Mas assim, anota aí como um dever de casa, assim, dá uma olhada sobre o que é essa Agenda 2030, se vocês não conhecem, e os 17 ODS. Ele fala de água, ele fala da terra, ele fala da água, ele fala de educação de qualidade, ele fala de combate à violência, tá? Contra as mulheres e meninas. Ele fala da igualdade, condições de trabalho. Então, são 17, assim. Então, precisam saber disso, tá? Outra questão, impacto na transformação das relações humanas no mundo conectado, também é uma coisa bem legal. Não sei se vai ser sobre isso, assim. Mas eu tenho ficado bem em cima dessa questão da sustentabilidade, tá, gente? Acho que é um tema, assim, que vem forte, assim. A URGS, né? Mais ainda, passamos por uma enchente, Porto Alegre passou por uma enchente fortíssima, Rio Grande do Sul passou por uma enchente, Porto Alegre mais ainda. Fiquem ligados com isso, tá? Com essa dica que a prof traz para vocês, que é bem importante. E para a gente finalizar a aula, obviamente, a gente reforça aqui esse assunto que a gente já sabe, coesão e coerência, tá? A gente já estudou, mas nunca é demais. Eu vou passando aqui, depois vocês retomem essa aula. Coesão textual é a conexão linguística, né? União das ideias, eficiência na transmissão da mensagem através da coesão que vocês vão transmitir a mensagem. Relações linguísticas, aí o uso de advérbios, pronomes, conectivos, sinônimos. O seu emprego necessita de recursos. Que recursos são esses? A gente já falou. Elementos de coesão. Quando ele não tem coesão, ele prejudica o processo da comunicação, o leitor não vai entender. E aí, os exemplos que eu já falei para vocês. Sara saiu essa manhã de casa. Ela, usei um pronome para fazer a minha conexão e para não se tornar repetitivo, né? A gente já viu isso na aula passada, inclusive, tá? Então, esse ela, que é um pronome, né? O pessoal do caso reto, ele retoma o sujeito que é Sara, então eu evito a repetição desnecessária. Lembra da anáfora? É, ele retoma o referente, tá? Que já foi mencionado, anáfora, que já foi dito antes, adiantes. Então ele diz: de uma causa tenho certeza, essa narrativa mexerá com uma coisa delicada, a criação de uma pessoa inteira que, né, na certa está tão viva quanto eu. Cuidai dela, né? Porque meu poder é só mostrá-la para que vós a reconheças. Então, ele já usou vários elementos, usou pronome, usou conjunção, usou preposição, usou pronome oblíquo para fazer essas retomadas, para assim evitar a repetição, tá? E a catáfora, então ele diz: há três coisas, ele ainda não disse quais são. Sol, lua e verdade. Isso aqui é uma, ó, catáfora. Ele antecipa algo que ele ainda vai falar, tá? Isso tudo são elementos, estratégias que vocês já sabem
para tornar o meu texto coeso e para eu não ficar com um texto repetitivo. A elipse é quando eu omito um ou mais elementos, termos da frase, tá? Que são facilmente identificados. Eu canto porque o instante existe, a minha vida está completa. Não sou alegre, então eu vou, por exemplo, aqui eu não digo de novo, eu não sou alegre. Eu já disse eu aqui, então eu omito eu já disse, ele já apareceu antes. Aqui eu faço uma opção, eu faço uma elipse. A gente estuda elipse lá nas figuras de linguagem, tá? Todo recurso para não deixar o meu texto repetitivo. A reiteração corresponde à repetição de elementos referenciais no texto. Cada um, ó, ela pode ocorrer por meio da repetição do mesmo item lexical, por termos sinônimos ou mesmo por nomes genéricos. Cada um é responsável por todos, cada um é um único responsável, cada um é um único responsável por todos. Continua a falta de decoro parlamentar no Senado. Recentemente voltaram a trocar ofensas naquela Casa de Leis. Ao invés de repetir Senado, eu substituí por naquela Casa de Leis. E a coesão sequencial é um recurso que colabora com a, não estou enxergando aqui, evolução textual, apontando a passagem do tempo, sequência, tá? Uso marcadores verbais, conectivos. Vamos ver exemplos. E aí, essa coesão sequencial, ela cuida da sequência do texto, tá? Para compreender melhor o conceito, leia o texto abaixo. Olha só. João Romão foi dos 13 aos 25 anos empregado de um vendeiro que enriqueceu entre entre as quatro paredes de uma suja e obscura taverna nos refolhos do bairro Botafogo. Se ele diz que foi dos 13 aos 25, já passou. Então, ele enriqueceu nesse tempo. E tanto economizou do tempo que ganhara nessa dúzia de anos que, ao retirar-se, o patrão para a terra lhe deixou em pagamento de ordenados vencidos, nem só a venda conquistava dentro, como ainda 1,5 conto em dinheiro. Proprietário e estabelecido por sua conta, o rapaz retirou-se, a labutação ainda mais ardor. Possuindo-se de tal delírio, afrontava, dormia. Nesse caso, a evolução da narrativa é caracterizada por marcadores verbais, que determina a passagem do tempo. Então, através dos marcadores do tempo verbal, a gente vai percebendo o andar, a sequência da história, né? E da narrativa. Enriqueceu, economizou, ganhar, atirou-se, a gente vai conseguindo perceber toda a sequência e a evolução dessa narrativa, tá? A mesma coisa aqui, ó. Ele explica para vocês: enriqueceu, economizou, ganhara. E ele organiza os fatos. E aqui ele faz essa sequência através dos tempos verbais, tá? Aí ele diz que ele usou o pretérito perfeito, mais que perfeito e imperfeito. Certo, gente? No meu relógio, então, 9 horas. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Alguém tem uma coisa para acrescentar? Alguém Tudo quer bem dizer? tranquilo, só. É? Conseguiram entender tudo direitinho? Eu Sim. entendi. Então, tá bom. Então, uma boa semana para vocês. A gente se encontra segunda-feira. Boa noite e até lá.